Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E nos vídeos anteriores a gente já abordou várias estruturas presentes aqui na histologia do sistema respiratório, desde as fossas nasais, os seios paranasais, a nasofaringe, a laringe, a traqueia, os brônquios. E agora a gente vai falar um pouco melhor dos bronquíolos. Os bronquíolos são segmentos intralobulares, tendo diâmetro de 1 milímetro ou menos, e não apresentam cartilagem, não apresentam glândulas nem nódulos linfáticos. Aqui, então, a gente já tem uma característica importante que diferencia da traqueia e dos brônquios: a não presença desses nódulos linfáticos nas glândulas e da cartilagem. O epitélio nas porções iniciais é cilíndrico simples ciliado, passando a cúbico simples ciliado ou não na porção final. Então, ao longo desses bronquíolos vai ocorrendo essas modificações. Inicialmente, a gente já tem essa modificação no epitélio, que é um epitélio simples ciliado, e ele passa, ao longo desse processo, a ser cúbico simples e pode ser cúbico ciliado ou não ciliado, nessa porção mais final. As células caliciformes diminuem em número, podendo mesmo faltar completamente. Então, são menos células caliciformes e pode chegar a um ponto que elas nem estão presentes. O epitélio dos bronquíolos apresenta regiões especializadas denominadas corpos neuroepiteliais. Cada corpo neuroepitelial é constituído por 80 a 100 células que contêm grânulos de secreção e recebem terminações nervosas colinérgicas. Provavelmente, trata-se de quimiorreceptores que reagem às alterações na composição dos gases que penetram o pulmão. Admite-se que sua secreção tem ação local. A lâmina própria dos bronquíolos é delgada e rica em fibras elásticas. Segue-se a mucosa uma camada muscular lisa, cujas células se entrelaçam com as fibras elásticas, as quais se estendem para fora, continuando com a estrutura esponjosa do parênquima pulmonar. Então aqui a gente tem a presença nesses bronquíolos desses corpos neuroepiteliais. Esses corpos neuroepiteliais eles são formados por de 80 a 100 células, contêm grânulos de secreção e vão sofrer ações dessas terminações colinérgicas. Os estudos mostram que provavelmente trata-se de quimiorreceptores, então esses corpos neuroepiteliais eles vão agir quando há alteração na composição dos gases. Essa alteração é detectada por esses quimiorreceptores e esses quimiorreceptores podem liberar esses grânulos de secreção que vão ter uma ação local ali naquele bronquíolo. Além disso, a gente tem a lâmina própria dos bronquíolos, que ela é bem rica em fibras elásticas, o que justifica porque o pulmão aqui, em todo esse processo, ele precisa ter uma certa elasticidade, já que ele vai passar por esse processo de expiração e inspiração, então ele enche e esvazia, então é importante ter a presença dessas fibras elásticas. E segue-se a camada muscular com a camada muscular lisa, que as fibras musculares lisas são entrelaçadas também por fibras elásticas, seguindo com a camada esponjosa parênquima pulmonar. Quando se compara a espessura das paredes dos brônquios com as dos bronquíolos, nota-se que a musculatura bronquiolar é relativamente mais desenvolvida que a brônquica. Então, a musculatura dos bronquíolos é relativamente mais desenvolvida que a dos brônquios. As crises asmáticas são causadas principalmente pela contração da musculatura bronquiolar, com pequena participação da musculatura dos brônquios. Então, na presença de crises asmáticas, quando a pessoa possui asma, pode ocorrer a contração dessa musculatura dos bronquíolos, e essa musculatura dos bronquíolos reduz o lumen ali daquele bronquíolo, diminuindo a passagem desse ar. Então, esse ar não consegue atingir os ramos da porção respiratória. Assim, vai gerar essa sensação de falta de ar, que é muito característica dessas crises asmáticas, além de vários outros sintomas. Histologia aplicada. A musculatura dos brônquios e dos bronquíolos está sob controle do nervo vago parasimpático e do sistema simpático. A estimulação vagal parasimpática diminui o diâmetro desses segmentos, enquanto a estimulação do simpático produz efeito contrário.
Isso explica por que os fármacos simpático-miméticos são frequentemente empregados nas crises de asma para relaxar essa musculatura lisa e facilitar a passagem de ar. Isso aqui é uma coisa muito importante da gente lembrar. Então a gente lembra que o sistema simpático, ele é daquele da luta e fuga, né? Então, quando o sistema simpático é ativado, ocorre um relaxamento dessa musculatura lisa e assim aumenta o diâmetro desses brônquios e dos bronquíolos, permitindo uma maior passagem de ar, o que é justificável, já que no processo ali de ativação do sistema simpático, a gente precisa de uma maior oxigenação do sangue que está sendo mais usado, né? Por exemplo, numa corrida, na própria luta e fuga, então a gente vai precisar de uma oxigenação maior do sangue. Com isso, o diâmetro dos brônquios e bronquíolos são aumentados e consegue entrar mais ar no pulmão para fazer essa troca do processo gasoso. Quando o sistema parasimpático é ativado, ele causa contração dessa musculatura lisa, diminui o diâmetro desses brônquios e bronquíolos, e o sistema parasimpático é mais o sistema do relaxamento. Então é um processo onde o corpo não está tão ativo como é no simpático. Então também faz sentido que essa estimulação com o nervo vago não gere essa diminuição do lumen dos brônquios e dos bronquíolos. Assim, fármacos que imitam a ação simpática ajudam a relaxar a musculatura lisa e facilitar a passagem de ar durante processos de crises asmáticas, por exemplo. Agora vamos falar mais especificamente dos bronquíolos terminais. Denominam-se bronquíolos terminais as últimas porções da árvore brônquica. Tem estrutura semelhante à dos bronquíolos, tendo, porém, parede mais delgada, revestida internamente por epitélio colunar baixo ou cúbico, com células ciliadas e não ciliadas. Então, a gente tem que ter essa distinção, né? Que a gente viu os bronquíolos e agora a gente vai ver essa classificação da porção final da árvore brônquica, que são os bronquíolos terminais, e posteriormente a gente vai ver também os bronquíolos respiratórios. Aqui nos bronquíolos terminais, eles têm essas estruturas semelhantes à dos bronquíolos que a gente já falou, porém a parede aqui é mais delgada, conforme mostra na figura 17.12, e o epitélio ele pode ser colunar baixo ou pode ser cúbico e pode ter células ciliadas e células não ciliadas. Os bronquíolos terminais têm ainda as células de Clara, figura 17.13 e 17.18, que são células não ciliadas que apresentam grânulos secretores em suas porções apicais. As células de Clara secretam proteínas que protegem o revestimento bronquiolar contra determinados poluentes do ar inspirado e contra inflamações. Então, aqui nos bronquíolos terminais, a gente tem a presença dessas células que são muito importantes, que são as células de Clara. Essas células possuem grânulos e elas podem secretar essas proteínas que ajudam a revertir esse lúmen, né, bronquiolar e impedir a ação de certos poluentes do ar e contra também inflamações. Então, essa secreção das células de Clara é muito importante. Aqui na figura 17.12, a gente vê uma fotomicrografia de um corte da parede de um bronquíolo terminal e fala para a gente observar a ausência de cartilagem e a existência de um anel de fibras musculares lisas, para rosonilina azul titoloidina e pequena aumento. Então aqui a gente tem o bronquíolo terminal, a gente vê bem claro o lumen dele, a camada epitelial e a camada de músculo liso que circunda esse bronquíolo terminal, né? Então, é a existência desse anel de fibras musculares lisas. É importante a gente ver, conforme falou aqui na imagem, a ausência da cartilagem aqui no bronquíolo terminal. Então, a gente não tem a presença de cartilagem conforme a gente tem lá na traqueia e nos brônquios. Na figura 17.13, a gente tem células de Clara na parede de um bronquíolo terminal. Essas células apresentam grânulos de secreção e têm a parte apical saliente e abaulada, para rosonilina e azotitoloidina em grande aumento. Então a gente vê aqui a presença dessas células de Clara e a gente pode ver como se fossem essas pintinhas, né? Que são esses grânulos de secreção. Então esses grânulos, quando secretados principalmente proteínas ali, elas ajudam no que a gente já disse nesse processo
contra poluentes do ar e também contra inflamações. Por isso essas células de claras presentes aqui nesses bronquíolos são tão importantes. Agora que a gente já falou dos bronquíolos terminais, a gente vai falar da continuação dele, que são os bronquíolos respiratórios. Cada bronquíolo terminal se subdivide em 2 ou mais bronquíolos respiratórios, figura 17.14 e 17.15, que constituem a transição entre a porção condutora e respiratória. Então, quando se passa do bronquíolo terminal até o bronquíolo terminal, ainda é porção condutora. Quando se passa para o bronquíolo respiratório, já é porção respiratória. Então, aqui no bronquíolo respiratório, já é possível ocorrer aquela troca gasosa. O bronquíolo respiratório é um tubo curto, às vezes ramificado, com estrutura semelhante à do bronquíolo terminal, exceto pela existência de numerosas expansões saculiformes constituídas por alvéolos, onde ocorrem trocas gasosas. Então, aqui, as estruturas desse bronquíolo respiratório é bem semelhante à do bronquíolo terminal que a gente viu. Entretanto, na porção mais final desse bronquíolo respiratório, a gente vai ver a presença dos alvéolos, o que a gente não vê no bronquíolo terminal. Então, isso é um fator que a gente pode utilizar para diferenciar esses bronquíolos respiratórios dos bronquíolos terminais. Porque os bronquíolos terminais eles vão originar os bronquíolos respiratórios e os bronquíolos respiratórios que vão, a gente pode ver essas expansões que são constituídas por alvéolos. As porções dos bronquíolos respiratórios não ocupadas pelos alvéolos são revertidas por epitélio simples que varia de colunar baixo a cuboide, podendo ainda apresentar cílios na porção inicial. Então, a porção do bronquíolo terminal que não tem a presença dessas expansões saculiformes, ela é revertida por esse epitélio simples, que pode ser colunar baixo ou cuboide, e na porção inicial pode ter cílios, mas mais para a porção final, geralmente a gente não encontra a presença dos cílios. Esse epitélio simples contém também células de clara, que a gente já viu. O músculo liso e as fibras elásticas formam uma camada mais delgada do que a do bronquíolo terminal. Então aqui, o músculo liso e as fibras elásticas que a gente pode ver na histologia, elas também são uma camada mais delgada comparando-se à do bronquíolo terminal. A gente vai ver então as figuras 17.14 e 17.15, conforme foi falado. O corte do pulmão mostra um bronquíolo terminal seguido de um bronquíolo respiratório que é contínuo com o saco alveolar e alvéolos, para rosonilina, azotitoledina e pequeno aumento. Então aqui a gente observa o bronquíolo terminal, a gente pode até dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. E a gente vê que esse bronquíolo terminal, ele tem uma parede até um pouco mais espessa, comparando-se aqui ao bronquíolo respiratório, que é justificado por aquela camada de musculatura lisa e fibras elásticas que é mais espessa no bronquíolo terminal que no bronquíolo respiratório. Então, seguindo-se o bronquíolo terminal, a gente tem o bronquíolo respiratório e a partir do bronquíolo respiratório a gente tem as expansões saculiformes que vão formar os alvéolos. Então, aqui a gente vê a presença de vários alvéolos que a gente pode identificar nessa imagem. Então, o bronquíolo terminal, o bronquíolo respiratório e os alvéolos. Aqui até evidencia para a gente a presença de um acúmulo linfocitário, que aqui é representado pelo BALT. E agora a gente vai para a figura 17.15, que essa fotomicrografia de corte espesso do pulmão mostra um bronquíolo terminal que se divide em 2 bronquíolos respiratórios contendo alvéolos. A estrutura esponjosa do parênquima pulmonar deve-se aos inúmeros alvéolos e sacos alveolares. É uma coloração de hematoxilina e eosina em pequeno aumento. Então a gente lembra que os bronquíolos terminais eles podem se ramificar em um ou mais bronquíolos respiratórios. Aqui fica bem evidente para a gente que um bronquíolo terminal está se ramificando em um bronquíolo respiratório aqui e outro bronquíolo respiratório aqui. E a partir desses bronquíolos respiratórios a gente vê as expansões saculiformes que formam os alvéolos. Então, a gente tem a presença de vários alvéolos nessa imagem. Aqui a gente pode identificar inclusive um saco alveolar
e uma arteríola também. Agora falando um pouco melhor dos ductos alveolares. À medida que a árvore respiratória se prolonga ao parênquima pulmonar, aumenta o número de alvéolos que se abrem no bronquíolo respiratório até que a parede passa a ser constituída apenas de alvéolos e o tubo passa a ser chamado de ducto alveolar. Então, a partir do bronquíolo respiratório, vai formando as expansões saculiformes, que é o alvéolo, até chegar a um ponto em que essa parede vai ser constituída apenas de alvéolos. Então, nesse ponto, onde a parede é constituída só por alvéolos, esse tubo passa a se chamar ducto alveolar, que é esse ducto onde a parede vai conter vários alvéolos, que a gente pode ver melhor na figura 17.16. Aqui a figura 17.16, com o esquema da porção terminal da árvore brônquica. Note que o músculo liso só vai até os ductos alveolares, não se estendendo aos alvéolos. Então aqui a gente vê um bronquíolo respiratório, e nessa parede do bronquíolo respiratório a gente pode encontrar alguns alvéolos. Até chegar a certo ponto que esse bronquíolo respiratório ele vai ser formado apenas por alvéolos, conforme aqui foi visto. Então aqui a gente já tem apenas alvéolos. Então nesse ponto passa a ser o ducto alveolar. É importante a gente identificar também que o músculo liso só está presente até o ducto alveolar. Então nos alvéolos não há presença de músculo liso. Além disso, a gente pode identificar nessa imagem a presença aqui de um ramo da artéria pulmonar e a presença do septo interalveolar, que é esse septo que divide um alvéolo do outro. Tanto os ductos alveolares como os alvéolos são revestidos por epitélio simples plano, cujas células são extremamente delgadas, figura 17.17 e 17.18. Então a gente veio vendo que, desde lá de cima, esse epitélio vai sofrendo uma diminuição. Então ele começa de forma cilíndrica ou columnar, em certos pontos ele pode ser cuboide, e aqui já nas porções finais a gente já encontra um epitélio simples plano, e essas células são bem delgadas. Na borda dos alvéolos, a lâmina própria apresenta feixes de músculos lisos. Então aqui, na borda dos alvéolos, que a gente vê que esse músculo liso, ele segue-se até o ducto alveolar. Então apenas na borda dos alvéolos. Nos cortes histológicos, esses acúmulos de músculo liso são vistos muito facilmente entre os alvéolos adjacentes. E os ductos alveolares mais distais não apresentam músculo liso. Uma matriz rica em fibras elásticas e contendo também fibras reticulares constitui o suporte para ductos e alvéolos. Funcionalmente, as fibras elásticas são importantes porque se distendem durante a inspiração e se contraem passivamente na expiração. As fibras reticulares servem de suporte para os delicados capilares sanguíneos interalveolares e para a parede dos alvéolos, impedindo a distensão excessiva dessas estruturas e eventuais lesões. Então aqui a gente encontra essa matriz rica em fibras elásticas e fibras reticulares que dá esse suporte para esses ductos e esses alvéolos. Então as fibras elásticas permitem principalmente esse processo de distensão e contração, muito importante durante a inspiração e expiração, e as fibras reticulares elas dão suportes principalmente para os vasos que vão estar ali, permitindo que ocorra essa troca gasosa entre os gases presentes no espaço alveolar e o sangue. Aqui na figura 17.17 a gente tem a vista panorâmica de um pulmão para mostrar bronquíolos de diversos calibres, de 1 a 4, vasos sanguíneos e alvéolos. As pontas de seta apontam para o músculo liso, para a rosanilinha de Toledina e médio aumento. Então a gente pode identificar várias estruturas aqui. Primeiramente, bronquíolos de diversos calibres. Então a gente tem aqui um bronquíolo mais calibroso em 1, 2, 3 e 4. Então são vários calibres. Além disso, a gente tem a presença de veias e artérias, que são os vasos sanguíneos, a presença de vários alvéolos,
aqui ao redor e as pontas de seta estão evidenciando o músculo liso presente principalmente aqui nos brânquios. Na figura 17.18, a gente tem a transição de um bronquíolo terminal para o ducto alveolar, mostrado na seta. Note as células de clara na ponta de seta no bronquíolo terminal, a coloração de pararosonilina e azul de toloidina em médio aumento. Então, a gente vê essa transição do bronquíolo terminal, a gente pode observar aqui que até o epitélio, tem uma modificação para o ducto alveolar. E a partir do ducto alveolar vai se abrir os alvéolos. Sendo que na ponta das setas, a gente pode identificar células de clara. Então é importante para a gente conseguir determinar essa diferenciação dos bronquíolos para os ductos alveolares e também identificar essas células de clara que são muito importantes. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco melhor dos alvéolos. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou opinião pode ser deixada aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.